Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado, que você tenha um dia muito abençoado aí pela frente. Hoje a gente vai lá para o livro de Marcos, no capítulo 1, que Deus ele possa ministrar o teu coração e que ele abençoe ricamente a tua vida, a tua casa, o teu trabalho, ele possa derramar sobre você uma paz que excede todo entendimento. E para você que é novo por aqui, seja sempre muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida. Hoje a gente começa então pelo versículo 35 lá do capítulo 1 de Marcos. E a palavra de Deus ela diz assim, ó: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto e ali orava. Amém? Então, a passagem aqui de Marcos, ela ocorre logo após um dia bem cheio de Jesus, onde ele havia ensinado na sinagoga, ele havia curado muitos doentes, expulsado demônios, e mesmo com o ministério um tanto quanto intenso, Jesus ele se retirava para orar, mostrando-lhe a importância da comunhão com o Pai, com Deus. E Jesus, em meio ali ao ministério que lhe demandava tempo, ele escolheu priorizar a oração. Ele abriu mão do sono, uma necessidade humana sim, mas ele fez isso para manter a intimidade com Deus. E essa atitude de Jesus, ela confronta ali a desculpa comum de muita gente, a falta de tempo para orar. Jesus ele nos ensina que a verdadeira prioridade da nossa vida deve ser a comunhão com Deus. A gente vive num mundo onde o tempo é cada vez mais escasso. A sensação que muitas das vezes se tem é que as 24 horas do dia já não são suficientes para se fazer tudo. Contudo, Jesus ele nos mostra que é possível sim, é essencial separar um tempo para oração. E a oração, meu irmão, ela não deve ser a última tarefa do dia, no momento que sobra, mais uma prioridade que molda a nossa vida. Porque a vida de Jesus, ela foi marcada por um profundo relacionamento com o Pai. E a oração era o meio ali pela qual ele cultivava essa relação, esse relacionamento. E assim como ele priorizou a oração, ele nos instrui a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas, elas serão acrescentadas. Então a oração é um reflexo dessa busca. É uma declaração de que Deus ele está acima de todas as coisas na nossa vida. Então a prática da oração, ela transforma o nosso dia, trazendo mais clareza, trazendo paz, porque a sua relação com Deus, ela não é uma tarefa que deve ficar para o final, para o segundo plano, mas a gente deve começar o dia com ela, pois é ela que sustenta todas as outras coisas da nossa vida. Porque alguém que só ora quando sobra tempo no final do dia, quando já está ali cansado, esgotado, oferece a Deus migalhas do seu tempo, da sua atenção, e isso revela na prática a baixa prioridade que Deus tem na sua vida. Porque Jesus ele nos desafia a inverter essa lógica, é dar a Deus o primeiro, o melhor tempo do nosso dia. Agora, o que a gente consegue aprender com Jesus sobre oração nesse texto, hein? Em primeiro lugar, prioridade da oração. A gente aprende com ele a colocar a oração no início do nosso dia, mostrando que Deus ele é sim prioridade para a gente. Em segundo lugar, intimidade com Deus. A oração é o meio pela qual a gente mantém uma relação íntima com o Pai. É essencial para a nossa vida espiritual. Em terceiro e último lugar, a gente aprende com Jesus sobre gestão do tempo. Ele nos ensina a gerenciar o nosso tempo de modo que Deus ele receba o primeiro, o melhor do nosso dia, não as sobras, não as migalhas. Então a maneira como a gente trata o nosso tempo com Deus revela a nossa verdadeira prioridade. Porque se Jesus, com uma missão ele tão grandiosa que ele tinha, ele dedicava tempo para orar, quanto mais nós, que dependemos dele em todas as áreas da nossa vida, a gente deve buscar esse tempo precioso em comunhão com o Pai. E que essa reflexão de hoje, ela possa nos inspirar a reavaliar as nossas prioridades, a buscar uma vida de oração mais profunda, mais constante com Deus, que a gente possa seguir ali o exemplo daquele que deu a vida por nós, por Jesus. Guarda aí no teu coração, eu espero que produza bons frutos. Não esquece,
Amo vocês em Jesus, se abençoa a tua vida. Abençoe também a vida de alguém, que você tenha um dia muito abençoado aí pela frente. Segunda-feira, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele, pensar um pouco mais na nossa vida e que Deus ele te dê um fim de semana muitíssimo abençoado. Tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.